Oi, gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim, espero que seja para vocês também, né? Que nós vamos começar um novo livro, no livro de Atos, vai ser um novo estudo. E para mim esse é um livro, um dos mais importantes, lógico, a Bíblia inteira ela é importante, mas no livro de Atos nós vamos entender um pouco como os primeiros cristãos viveram, né? Como o Espírito Santo atuava na vida dos cristãos. E é a forma que ele ainda hoje deve atuar, né? Através da nossa vida, como os cristãos devem andar, né? Então, para mim ele é importantíssimo, porque é a forma que ainda devemos atuar diante do que foi do que é ensinado, né? No livro de Atos. Então, só para dar uma pincelada para vocês, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas, né? A mesma pessoa. Ele não foi discípulo direto de Jesus, né? Ele não andou com Jesus durante o tempo em que Jesus andou aqui na Terra, mas ele andava junto com Paulo, né? E no livro de Atos, inclusive, nós vamos entender como foi a conversão de Paulo, porque ele era um judeu, né? Um fariseu, uma pessoa muito estudiosa da Torá, dos livros antigos, do Antigo Testamento. Então ele perseguia os cristãos, mas depois da conversão dele, ele difundiu o evangelho para vários lugares, inclusive as próximas cartas, né, que são escritas aqui na Bíblia, que nem tem Romanos, 1 Coríntios, Efésios, foram todas cartas escritas por Paulo para as igrejas daquelas cidades onde ele passava e implementava, né, a visão de Cristo, o que era ser um cristão. Então ele pregava Jesus Cristo, ensinava as pessoas daquele local e ia embora, e aquela igreja primitiva ia se desenvolvendo. E ele escrevia cartas, né? Então toda essa caminhada de Paulo ela é descrita aqui no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, o que significa? O que os apóstolos fizeram depois que Jesus voltou para o Pai, né? Lembrando que ele ressuscitou e voltou de corpo, né? Ele subiu para o céu, os discípulos tiveram essa visão, viram Jesus de corpo glorificado subindo o céu. Então foi assim que ele saiu da terra. E aí eles começaram a pensar, tá, e agora? Jesus voltou, o que faremos, né? Só que lembrando que a gente estudou no Evangelho de João, que Jesus havia feito uma promessa, que um semelhante a ele iria atuar aqui na terra, que os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém até que essa pessoa, né, que esse próximo queria ajudá-lo, da mesma forma que Cristo viesse. Então, uma coisa que é importante também a gente saber de Lucas, que apesar dele não ter andado diretamente com Jesus, ele conta, né, tanto nessa carta de Atos como no evangelho dele, ele discorre toda a história de Jesus Cristo, parece que ele está discipulando, ou ele está apenas mesmo contando a história para uma pessoa que ele chama de prezado Teófilo. Então, como ele usa a palavra prezado, provavelmente era alguém importante da época, e não sei se ele estava discipulando, né, a pessoa, ensinando sobre Jesus, contando. E ele relata, principalmente no Evangelho no Evangelho de Lucas, que ele conversou com muitas testemunhas oculares, que ele viveu muita coisa, que ele conversou com muitas pessoas que estavam próximas de Jesus, que andaram com Jesus para escrever aquela carta. Então, assim, o Evangelho de Lucas é um evangelho que vale a pena ler, porque ele é um evangelho muito rico em detalhes, né? Ele fez uma boa análise, ele conversou com muitas pessoas para escrever o que ele escreveu. E o livro de Atos, ele viveu com Paulo muitas coisas, porque ele caminhava junto com Paulo, né? Ele era médico, provavelmente ajudava o Paulo aí nos momentos que ele passava uns apertos, porque ele era apedrejado, ele era machucado, então ele tinha um conhecimento médico, provavelmente ele ajudava Paulo nessa área, e ele viveu com Paulo muitas questões, né? Muitas coisas que nós vamos ler nesse evangelho. Então ele relata aqui como foi que os apóstolos e os convertidos a Jesus Cristo passaram a andar depois que Jesus sobe, porque a gente vê que começa a haver uma grande perseguição. Então o que eles pensaram? Bom, matamos Jesus, agora provavelmente o nome dele vai ser calado, e se não calar por bem, nós vamos calar esse povo cristão por mal. Nós vamos calar, ou nós vamos matar, nós vamos prender, alguma coisa vai ser feito. Então nessa época, depois que Jesus volta, começa a haver uma grande perseguição contra os cristãos, tá? Mas algo maravilhoso acontece, e nós vamos estudar nesse livro, que é a descida do Espírito Santo, e ele deixa os cristãos, assim,
muito corajosos e com muita firmeza de pregar o evangelho sem medo, porque naquela época era muita ameaça, era muita morte por causa de Cristo, mas eles tinham toda a autoridade, porque essa autoridade foi dada a eles através do Espírito Santo. Então isso é só uma pincelada, mais ou menos, do que nós vamos estudar. E hoje nós vamos começar pelo capítulo 1, tá bom? Vamos fazer a leitura, como eu estou acostumada a fazer a leitura corrida. Se tiver necessidade de parar para eu explicar alguma coisa, eu paro para vocês. Então, como eu disse, foi uma carta escrita de Lucas para uma pessoa chamada Teófilo, que nós não sabemos exatamente quem é, mas ele começa assim: prezado Teófilo. No primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, então, legal vocês lerem o Evangelho de Lucas paralelo, porque aí vocês vão entender que aquela foi uma primeira carta que ele fala sobre Jesus, e agora ele vai fazer uma segunda carta contando como os discípulos lidaram com a morte de Jesus, com a ressurreição, e depois desse momento que Jesus não estava mais na Terra, né? Então ele fala: no primeiro livro que eu escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu, né? Antes de ir para o céu, ele deu ordem pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Então, várias vezes Jesus fala nos evangelhos que o Pai iria enviar um ajudador, um consolador. Ele dá várias características, né, para a pessoa do Espírito Santo. E aqui ele dá essa ordem: o Pai vai enviar o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Versículo 5. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com a água, ela é diferente do batismo do Espírito, tá? E conforme nós fomos estudando, nós vamos entender o que é uma pessoa cheia do Espírito. Porque muitas pessoas podem se batizar na água, se dizer que aceitou Jesus, que crê em Jesus, só que o Espírito Santo não atua na vida delas, né? Então, a gente vê essa diferenciação. Porque o Espírito Santo, ele gera frutos, ele gera atos, ele gera movimento, né? Um cristão, ele precisa do Espírito Santo para se movimentar diante daquilo que Deus espera de nós, né? Então ele fala que eles já tinham sido batizados com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus é levado para o céu. Versículo 6. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Porque essa era a expectativa dos judeus na época, né? Porque, como eu já falei em alguns outros vídeos de João, o povo de Israel, eles eram muito subjugados, né, pelos romanos. Os romanos se aproveitavam deles, né, de forma financeira. O Império Romano também era contra o povo judeu, né? Não contra, eles até ajudavam, mas os romanos é que mandavam e os judeus tinham que pagar impostos, fazer diversas coisas de acordo com a regra romana. Então eles falaram: bom, o povo de Israel está perdido. E era prometido um salvador para esse reino de Israel. E como eu já disse no estudo de João, esse salvador, os judeus sempre esperavam que seria um governo. Alguém queria conseguir derrotar os romanos e todos aqueles impérios que vinham contra ele, e ele seria uma grande nação que ninguém mais iria se opor contra eles. Era essa a expectativa da maioria dos judeus. Mas não foi dessa forma que Jesus se apresentou, né? Aí Jesus respondeu no versículo 7. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Grifem essa palavra. Poder. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem algo que se chama poder. Ela tem o poder do Espírito Santo. Não é um poder humano, não é um poder que vem da nossa força, do tanto que a gente faz, né? Porque hoje a gente pode tudo, a gente é poderosa, a gente é empoderada, mas aqui a palavra diz que é o Espírito Santo que nos dá poder, e nós vamos entender da leitura que poder que seria esse. Então grifem aí poder. E ele fala: e serão as minhas testemunhas. Com esse poder que o Espírito Santo dá, a gente passa a ser testemunho de Jesus Cristo.
Então seria testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Então aqui Jesus já estava comunicando aos discípulos que quando eles recebessem desse Espírito Santo e tivessem poder para testemunhar, que fossem corajosos, né? Porque lembrando que quando a gente lê o livro de João, diversas vezes os discípulos fugiram, inclusive durante a crucificação de Jesus. Eles se espalharam, eles não quiseram acompanhar porque eles ficaram com medo de serem presos também. Então, assim, para enfrentar tudo que esses discípulos enfrentaram depois dessa perseguição, eles precisavam de muito poder, de muita coragem. E isso foi dado a eles através do Espírito Santo. Então, nesse momento, Jesus ainda estava com eles, né? Lucas aqui está relatando que ele falou assim, que quando vocês receberem esse poder, vocês vão testemunhar para vários lugares. Que é o que aconteceu com esses discípulos. Eles se espalharam e começaram a pregar sobre Jesus Cristo com muita autoridade, com muita convicção, tá? Sem medo de prisão, sem medo de ser apedrejado, sem medo de nada. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então ele estava conversando com os discípulos, de repente ele começou a ser levado para o céu. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Os discípulos não viram mais Jesus, né? Eles ainda estavam olhando firme para o céu quando... só um minutinho. Eles estavam olhando... Desculpa, eu me perdi aqui na leitura. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com você e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, primeira promessa, os anjos falam, vocês estão vendo Jesus subir, mas ele voltará. E nós vamos ver muito na Bíblia essa expectativa da volta de Jesus, é o que nós ainda guardamos, né? Nós sabemos que o mundo não vai ser destruído, que as coisas não vão acabar em nada. O que vai acontecer nos fins dos tempos, segundo a Bíblia, é que Jesus vai voltar, vai reinar, vai fazer o julgamento justo de Deus, e as coisas vão ser diferentes para aqueles que creram nele, né? Então ele fala, do mesmo modo que você viu voltar para o céu, é o mesmo modo que ele voltará. E é do mesmo modo que vocês viram subir. Então, daquela maneira, né, subindo encoberto pelas nuvens, é do mesmo modo que ele vai descer depois para a terra. Versículo 12. Então, os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Lembrando que Judas Iscariote já tinha se suicidado, né? Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele, né? E os irmãos de Jesus. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que ele tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Aí Pedro continuou: Isso é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Então, lendo no Antigo Testamento e estando em 11 apóstolos, Pedro teve esse entendimento de que Judas não está mais com a gente, ele que guiou para a morte de Jesus e tudo mais. Só que o Antigo Testamento fala que outra pessoa deveria fazer o trabalho dele. Então, ele veio falar sobre isso com os outros discípulos, né? Com os outros apóstolos. Então ele fala aqui no 21, portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Então tinha os requisitos. Tinha que ser alguém que tinha andado com eles e com Jesus
desde que foi batizado por João Batista até o dia que foi levado para o céu. Então tinha que ser uma pessoa que estava com ele o tempo todo e que tinha vivenciado todas as coisas para testemunhar, né? E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, eles oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois eles fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Então, nesse momento, volta com o número de 12 apóstolos. O número 12 é citado bastante na Bíblia, inclusive em Apocalipse, né, que fala que vão ser 24 anciões, e muitos entendem que vão ser 12 da tribo de Israel, porque o número 12 era sempre presente, eram 12 tribos, né, as nações foram constituídas sempre debaixo do número 12. Jesus escolheu 12 discípulos, né, para acompanhar ele em todas as coisas. E no momento que eles ficaram com 11, eles entenderam, lendo o Antigo Testamento, que isso iria acontecer, como tudo que aconteceu na vida de Jesus já tinha sido escrito por profetas antigamente. Então, nesse momento, os discípulos continuaram analisando os livros antigos para entender um pouco mais, né, como seria essa caminhada agora com Deus. E eles tiveram esse entendimento que então deveria ser 12, voltar ao número 12, e oraram ao Senhor e foi apontado, né, que Matias seria esse nome, tá bom? Então, esse vídeo a gente encerra aqui no capítulo 1, tá? O capítulo 2 vai ser um capítulo muito legal, que nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. E como eu fiz essa introdução agora para vocês, né, de quem foi Lucas, falei um pouco do Evangelho de Lucas, tentem acompanhar também, tentem ler o Evangelho de Lucas, que é muito interessante, é do mesmo autor, e ele dá um segmento daquilo que ele falou no Evangelho agora para o livro de Atos, tá bom? Espero que vocês acompanhem esse estudo, que vai enriquecer muito a vida espiritual de vocês. Deus abençoe.